Eu vou te mostrar duas entradas perfeitas, tanto uma de compra quanto uma de venda, que acontece todos os dias aí no seu gráfico, independente da moeda, do par de moeda, do ativo que você vai usar. E claro, usando o nosso indicador. Então, é uma junção de decisões, além do nosso indicador, mas são situações muito simples. Dá uma olhadinha na minha tela aqui, eu vou mostrar para você, já deixei desenhado, tá? Mas olha só, isso aqui que você estaria vendo exatamente como está aí, sem nenhuma marcação. Esse é o nosso indicador mostrando para você o que está acontecendo. Então vamos lá, só explicando. O mercado vinha de uma alta e ele deixou um topo aqui. E aí ele começou a descer, deixou um fundo, subiu, deixou outro topo, desceu. Perfeito. Então, claro, isso você não consegue enxergar, né? Que eu estou, claro, dando uma aula aqui para você entender, mas isso acontece todos os dias. Olha só, vamos lá. Ó. Vou colocar as marcações para ficar mais rápido. Eu deixei essa bolinha verde aqui para contextualizar um topo, a vermelha aqui, um fundo, verde o topo, tá? E aqui praticamente um outro fundo. Perfeito, vamos lá. Aonde estão, né? Quais são as entradas perfeitas, Anderson? Deixa eu marcar aqui para você, ó. Aqui daria uma entrada interessante, tá? Mas eu não quero falar sobre essa, eu quero falar sobre essa daqui, ó. Essa daqui é a venda perfeita, tá bom? E também nós temos compras muito bem distintas e diria assim, uma quase 100% perfeita, mas também funciona e funciona muito bem, porque teve quebra de estrutura, ou seja, quebra de continuação. Como assim quebra de estrutura, Anderson? Nada mais é do que quebrou a tendência de baixa. Ele vem fazendo isso, quebrou para cima e deu sinal de compra. Legal, quebrou o quê? O último fundo, ó. Quebrou o último fundo aqui, ó. Entendeu? Ele quebrou o fundo, né? O topo, desculpa, tá? E aí, ao contrário é o inverso. Desculpa, o inverso é verdadeiro, entendeu? Uma vez que você entende que o inverso é verdadeiro, beleza, aconteceu aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu tirar essa marcação aqui para ficar mais claro para você, ó. Mas vamos lá. Ó, o indicador ele já faz isso para você, o que eu sempre falo, mas o ideal é você saber o que é tendência de baixa e tendência de alta. E o momento que elas viram e de repente com o sinal do indicador. Isso fica muito legal, entendeu? Então, se nós estamos em tendência de baixa, vamos pensar em vender. O indicador está falando para vender? Vamos vender. E nesse cenário, nós estamos numa tendência de baixa. Se você pegar esse último topo aqui, ó, olha só, ele não deu continuidade. Então, no geral, o que está acontecendo aqui? O mercado só fez isso, ó. Ele fez isso aqui e deu continuidade, entendeu? Então, nesse meio termo, ele faz ondas, porque o mercado se movimenta em ondas, tá certo? Então, vamos lá, olha aqui, ó. Ele veio descendo, deixou um fundo aqui, e tá vendo esse topinho aqui? Tudo bem, ó, eu não considero o melhor topo, mas ele foi lá, voltou aqui, ó, e aí ele já começou a me mostrar o quê? Uma quebra de estrutura aqui, ó. E ele deu continuidade. E olha só que legal o nosso indicador, como ele trabalha para você. Ele simplesmente já começou a te avisar, ó, nós estamos em momento comprador. Temos várias confluências aí. E olha só, se você compra, perfeito. Sem falar que ele realmente quebrou uma estrutura aqui, ó. Que foi o que eu mostrei para você agora há pouco. Você vai acostumando com isso, acontece a todo momento. E o indicador deixa isso claro para você. Ó, ele veio descendo, ó, não deu continuidade, às vezes ele pode fazer isso aqui para te induzir, e ele faz isso aqui, ó. Mas na verdade, o topo mais importante é esse aqui, e o outro topo é esse aqui em cima, entendeu? Então, beleza. Mas ele quebrou a estrutura, tá vendo? Ele não continuou. E aí o indicador deu sinal de compra para você aqui, ó. Beleza, você comprou lucro. E aí o indicador fez o que novamente? Olha só que legal. Aí nós temos que entender o contexto. Que foi o que eu falei para você. O mercado ele só fez isso aqui, ó, num movimento maior, ó. Só foi lá e deu continuidade. Entendeu? Então, o que que aconteceu? Ele veio no movimento de alta, não conseguiu, olha só, ele não conseguiu romper aqui, e a hora que ele vem aqui, ele simplesmente fala para você vender, o indicador já começa a te dizer, ó, estamos vendidos, já poderia ter vendido, você não precisaria entender nada disso que eu estou te falando aqui, e ele confirma a quebra de uma estrutura, quebra do último fundo. Por que, Anderson, o último fundo? Ó, vamos lá, o mercado começou a fazer isso aqui, ó, subir de volta, ó, olha só como é topo e fundo, olha isso, fundo, topo, aqui, ó, deixa eu, peraí que saiu minha ferramenta, ó. Topo, não rompeu o último topo mais importante do movimento, que é esse aqui, e aí ele veio para baixo. A hora que ele chegou aqui, ó, ele tentou romper uma, não sei se está dando para você ver no vídeo, ele veio e voltou, para induzir muitas pessoas a entrarem comprado aqui, mas a lógica é, ele não quebrou o último topo. Então nós temos que pensar em compra aqui. Você pensar em venda.
o indicador já fez isso para você, ficou vermelho e falou, opa, confirma nexos quase vermelho, e olha só, ele vem e rompe. Qual estrutura? Vou marcar aqui para você, ó. Ele rompe o último fundo, entendeu? Ele rompeu o último fundo. Perfeito. Olha só como que é o inverso é verdadeiro que eu falei no começo. Ó, ele vem, faz topos e fundos, não importa quantas vezes, ele está fazendo topo e fundo. Se fizesse 10, não tem problema. A hora que ele chega aqui, ele vai, não consegue e rompe, perfeito. Isso aqui que eu te mostrei, ó, é exatamente essa estrutura acontecendo aqui de um jeito diferente. E tá aí, ó, era só você vender. Então, é muito simples. Anderson, eu não entendo nada. O indicador faz isso para você. O indicador a todo momento está dizendo isso. O indicador a todo momento mostra isso para você. Que simplesmente você consegue operar, mesmo sendo iniciante, com o nosso indicador. E aí você vai aprender só isso. É só essa quebra de estrutura, entendeu? Procurar vender numa quebra de estrutura. Que é nada, em resumo, é você vender quando o mercado está lá no topo, lá em cima, por quê? Porque você vai executar lucro e comprar quando o mercado está aqui embaixo. Porém, não precisa esperar os topos maiores, os fundos maiores. Isso acontece a todo momento. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso que eu te falei aqui, ó, o mercado ele induz muitas pessoas em onda, é assim que ele faz, mas o resumo é isso aqui mesmo. Essas três bolinhas que eu coloquei no gráfico resume tudo o que eu falei para você, que é o nosso pivô. Ó. Tá aqui, ó, veio aqui, foi lá, veio aqui. Aí aqui já é outra história. Vamos ver aí o mercado que ele te fala, ele pode estar quebrando aqui, induzindo e continuar, entendeu? Então tudo depende. Aí quem te ajuda? O indicador, entendeu? Então é isso que nós temos que pensar. Em resumo, nós estamos numa tendência de baixa e os topos principais, para mim, são esses dois aqui. Por enquanto a estrutura não quebrou e são os dois aqui de baixo. Olha só, as estruturas ainda não quebraram. O que ele pode estar formando aqui? Um triângulo, pode estar formando uma acumulação para depois romper. Aí é outra história, é assunto para um próximo vídeo. Mas o indicador deixa você ser um profissional sem que você precise se preocupar com tudo isso. É só entender. Tá para baixo? Vamos vender. Tá para cima? Vamos comprar. E o indicador faz isso. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.